Olá pessoal, Rodrigo Leite Trader. Hoje, dia 27 de novembro de 2020. Operações aqui no mini dólar, tá? Aqui, como sempre, do lado esquerdo eu tenho aqui meu gráfico de Renko 5R, tá? E desse lado eu tenho aqui meu gráfico de Candle 5 minutos. E aqui eu vou mostrar as operações, tá? Que eu fiz hoje. Hoje eu fiz 3 operações aqui no mini dólar. E vou mostrar para vocês aqui a importância, tá? Da gente ter paciência e esperar o melhor local para a gente se posicionar no trade, tá? A gente sendo afobado, a gente acaba fazendo às vezes uma operação é, onde a gente vai ficar muito mal posicionado, tá? E acaba passando um pouco de calor no trade, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês que o mercado ele abriu aqui nessa região, tá? Vamos lá. Vou dar o start aqui no Point of Fix. Então o mercado abriu aqui, ó, tá? Abriu aqui nessa região aqui dessa, onde era um suporte. Então ele abriu abaixo do suporte e veio testar essa região aqui dos 323, tá? Então o mercado a princípio aqui querendo vir abaixo, porém ele vinha de um movimento de alta do dia anterior, tá? Então sempre a gente tem que se atentar ao contexto, tá? Aqui o mercado ele vinha do movimento de alta, né? Então isso aqui poderia ser somente aqui um recuo, tá? Um pullback desse movimento maior aqui para o mercado continuar a subir, tá? Não fiz nada nesse primeiro candle. Ontem eu fiz uma primeira operação ali na barra de abertura, pensando justamente isso que aconteceu hoje, né? Tentei vender aqui uma região de suporte perdido, né? Só que ontem o mercado não fez o que eu esperava e acabou indo contra e eu acabei zerando a operação, tá? Hoje ele fez isso que eu esperava no dia de ontem, né? Ele abriu nessa região e veio testar para baixo, tá? Que já teria dado uma boa pontuação. Aí ele começou a ficar bem lateralizado, indefinido, né? Barra de baixa, barra de alta, baixa, barra de alta. Aqui já mostrando, tá? Por isso que a gente tem que prestar bem atenção nos detalhes, tá, pessoal? Ó, aqui fazendo mínimas maiores, tá? Ele não tendo força para fazer novas mínimas. Estava próximo dessa região aqui, que é a retração de 50% desse movimento aqui de alta anterior, tá? Então eu tinha esse movimento aqui, ó, que ele poderia fazer a retração aqui nessa região de 50%. Ele não teve força nem para vir testar, ó, parou aqui para depois voltar a subir, tá? Então fiquei aguardando uma definição melhor do mercado. E aí o mercado mostrou essa barra aqui, fechando na máxima, e nesta barra aqui, que foi uma barra muito forte para cima, com muita pressão compradora, fechando quase na máxima, deixando pouca sombra. O mercado mostrou que agora, né, provavelmente o mercado iria para cima e o melhor a fazer era procurar pontos de compra, tá? E aí vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui no decorrer do trade, tá? Deixa eu dar um play. Aí eu sempre observo também aqui, tá, o gráfico de Renko, que a gente repara que quando o mercado toma uma tendência mais forte, ele acaba testando a média de 20, né? E tendo continuidade aí no movimento de alta, tá? Então eu apostei prematuramente aqui, tá? Numa compra, numa região que vocês vão ver. Já tinha deixado aqui meu gerenciamento de risco aqui pré-arrumado, com 2 contratinhos. A princípio eu estava pensando em entrar nesse trade. Deixa eu dar uma adiantada. Aqui estava traçando já minhas prováveis regiões, ó, regiões que seria mais interessante eu estar
me posicionando aqui, tá? Procurando compras aqui nessa região que seria 50% desse movimento, que coincidiria aqui com essa região desse topo rompido, né? Que agora vira um suporte. Então seria as regiões onde seria mais interessante eu estar me posicionando, tá? Aqui próximo da média de 20, média de 200, tá? Média de 20 já apontando para cima. Então, o mais prudente e correto seria eu aguardar essa região aqui para mim me posicionar, tá? Deixa eu adiantar aqui para a gente ver. E aí, olha só, o mercado fechou, né? O mercado fez essa barra muito forte para cima e fez uma barra muito forte para baixo também, tá? Já fechando aqui próximo a 50% dessa barra branca aqui, essa barra de força compradora. Vamos dar um play. Aí ele veio testar aqui no Renko, no 5R, ele veio testar essa média que eu estava apostando que ele pudesse fazer o mesmo movimento que ele fez aqui embaixo, ó, no início desse movimento. Estava apostando que ele pudesse vir aqui, falhar, né, o rompimento dessa média aqui no gráfico de Renko. E ele fazendo aqui um candle de reversão, seria o ponto talvez interessante para mim entrar comprado, esperando aí um movimento forte aí para cima aí de continuidade. Só que aí eu reduzi a minha mão, né, porque devido a esse cenário aqui que ele deixou, não estava muito confortável, ainda estava longe ainda da minha média de 20, então ele teria espaço ainda para vir testar mais para baixo aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma acelerada, ó. Aqui ele já começou a querer fazer uma barra de reversão bem em cima da minha média de 20, então eu apostaria aqui apostei numa compra, só que eu entrei com metade aqui da minha mão, tá? Apostei numa compra aqui nessa região, né? Confiando que o mercado pudesse estar indo para cima. E aí posicionei meu stop abaixo dessa barra aqui, que foi essa barra de rompimento forte aqui para cima. Só que eu acho que eu me precipitei um pouco, né? Por isso que a gente tem que ter bastante atenção e procurar entrar nos locais mais adequados realmente aí, em relação de risco-retorno, né? Para a gente tentar sempre ficar melhor posicionado aí nas nossas operações, tá? E aqui, ó, se a gente for reparar, né, poderia dar certo, o trade poderia ir embora, né? Porque pelo gráfico aqui do 5R realmente deu uma compra aqui, só que vendo aqui no gráfico de candles, né, que ele tem um pouco mais de riqueza aqui em detalhes, em contexto aqui a gente consegue visualizar algumas coisas que no gráfico de Renko a gente não consegue. E a gente viu aqui que eu acabei ficando comprado onde? Numa péssima região, porque eu fiquei comprado praticamente no topo desse movimento, tá? Então fiquei muito mal comprado, tá bom? Stop acaba ficando longe, ó, eu daria aqui nessa operação aqui um risco retorno de 1 para 1. Então, não, pensando aqui nesse contexto aqui, não foi uma boa estratégia da minha parte eu ter feito essa compra aqui nessa região, tá? Deveria ter aguardado um pouco mais, o mercado dar mais uma recuada, tá? Para aí sim eu me posicionar numa região melhor aqui nesse trade, tá? E aí o mercado infelizmente não fez o que eu pensava que ele pudesse fazer, né? Ele veio realmente testar essa região aqui mais baixa, que é a região de 50 a 60% aí de retração desse movimento aqui dessa primeira perna de alta. Aí já ficando bem negativo, né? Operando pequeno, isso aqui realmente. Vou adiantando aqui, ó.
Aqui já estava me dando aqui R$ 100 negativo, mais ou menos, nessa operação. Eu tinha o stop posicionado aqui nessa região. Como ele fez um, uma realização um pouquinho maior do que eu esperava para esse movimento aqui forte de alta, eu já comecei a ficar um pouquinho ressabiado se ele realmente seguraria aqui nessa região, tá? Aqui eu imaginei que ele pudesse, inclusive, né, vir a romper essa região aqui, que seria essa região desse candle aqui, formado de força, me estopar aqui embaixo e aí testar mais para baixo, talvez essa região aqui desses 50%. Então acabei, devido ao cenário aqui se mostrar um cenário de um pouco de incerteza ainda nesse momento, né? Ele fez aqui uma, uma realização um pouquinho mais profunda aqui. Então eu preferi não esperar aqui ele vir me buscar o meu stop aqui embaixo e sair aqui com assumir aqui esse primeiro prejuízo aqui de R$ 105 aqui nesse trade. E agora aqui seria a paciência, né? Paciência porque agora aqui eu tenho a minha região favorável à compra, que é essa região aqui que eu marquei aqui nessa retração, que é a região de 50% e 61,6 aqui de Fibonacci, tá? Então aqui é uma região interessante, uma região melhor para mim me posicionar comprado, esperando que aí talvez o mercado pudesse ter continuidade e no mínimo, né, repetir essa primeira perna que ele fez aqui para cima, repetir aqui numa segunda perna novamente, tá? Que aí me daria um risco retorno interessante, né? Porque entraria aqui nessa região, né? Aqui seria já um fundo, né? Então entraria mais ou menos por aqui, stop aqui abaixo para buscar aqui essa região. Então daria mais ou menos um trade aí de mais ou menos 2 ou 3 para 1, tá? De risco retorno. No mínimo aqui, essa região aqui seria o primeiro alvo, né? Que já mesmo assim já daria aqui, ó, um bom risco retorno nessa operação. Então aqui sim um trade melhor estruturado, tá? Dentro desse pensamento, desse provável movimento que eu imaginei que o mercado pudesse fazer, tá? Ó, aí aqui o mercado realmente começou a se segurar nessa região. Esse candle aqui já fechou com uma sombra, tá? Veio testar a minha média de 200, aqui na minha região aqui da minha retração também de 61,6, 50% e começou a voltar com uma certa força. Aqui sim, ó, ele deixou aqui um box de reversão aqui no gráfico de Renko, nessa região aqui agora melhor, né? Antes eu estava comprado aqui no topo, agora eu já estou comprado aqui mais embaixo. E aí agora sim, eu mais confiante, né? Caso eu tomasse mais um stop aqui, eu pararia de operar por hoje, né? Porém, estava confiante aí que pudesse dar certo esse trade e reaver esse primeiro prejuízo que eu tive no primeiro trade e talvez aí já sair com o lucrinho da operação, tá? E aí o mercado iniciou aí com bastante força a meu favor. Aqui eu já comecei a ficar um pouquinho mais esperto e preocupado, porque, tá? Tudo a gente tem que prestar atenção, né? Ó, isso que eu falei para vocês ontem, ó, tá? Toda a perna maior, tá? Toda a perna aqui, a montagem de pivô para um lado, ele pode ser também a montagem de um pivô inverso, tá? Então eu tinha esse provável movimento aqui maior para cima, tá? E muita gente aqui nesse ponto, que era o ponto de 50% desta perna aqui, ó, muita gente estava enxergando isso aqui, ó, que o mercado veio, fez a perna 1, perna 2 e viria aqui, tá? Então sempre essas regiões são regiões
onde o mercado tende a, tá? Então essas regiões aqui, ó, são regiões que o mercado tende a sentir, tá? Durante as operações, tá? São as regiões de 50% aí do movimento, que é onde geralmente, né, não é uma regra. Tanto é que no primeiro trade devido a esse movimento forte para cima, eu imaginei que ele pudesse nem vir testar essa região, então procurei talvez, né, uma continuidade do movimento que não deu certo, mas a grande maioria das vezes o mercado vai vir testar uma região de 50 a 60% da perna anterior, tá? Então aqui, ó, o mercado deu uma sentida nessa região, entrou vendedores querendo mandar o mercado para baixo, tá? Uma região brigando aqui agora, né? Mas eu estou bem posicionado, porque meu stop aqui referente ao meu risco retorno vale a pena, né? E aí aqui eu mantive meu stop aqui abaixo desse fundo e fiquei aguardando para ver aí a resposta do mercado aí nesse próximo candle aí que estava se formando, tá? Sentindo aí bastante dificuldade para continuar. Vamos adiantar mais aqui. Ó, aqui já começou a ficar não tão bonita a minha operação, tá? Ele começou já a querer testar aqui essa região desse fundo deixado aqui nesse candle, essa mínima, né? Ele fez aqui duas pernas para baixo nesse recuo. Então aqui, ó, se a gente for ver um tempo gráfico menor, ele está fazendo topos e fundos descendentes. Aqui, como ele não veio abaixo dessa barra aqui, abaixo dessa barra, nesse candle, eu já começo a imaginar um movimento desse tipo, ó. Tá? Então já começo a imaginar esse tipo de movimento. O mercado vinha para cá, né? Ó, o mercado vinha fazendo topos e fundos descendentes. Aqui ele veio, testou, ó, veio para baixo de novo, né? Testou para cima, para baixo, aqui. Agora, ó, fazendo um fundo duplo aqui, caso ele rompesse essa região aqui, ó, poderia ganhar força agora para ir para cima. Meu stop já estava posicionado, eu estava com essa linha de tendência aqui a meu favor, né? Que também serve como um suporte. Então eu tinha esse suporte, tinha várias coisas aqui que estavam validando a minha operação nesse momento, tá? Que era a minha linha de tendência, eu tinha aqui minhas médias, a média de 20 acima da média de 200, a média de 20 querendo apontar para cima, tá? Então eu tinha vários indícios que o mercado poderia, né? O mercado é soberano, ele faz o que ele quer, né? Por isso que a gente usa aqui os stops, tem as regiões que a gente sabe que se romper não vale a pena você continuar na operação, como essa região aqui, ó. Se ele rompesse esse fundo aqui, ele estaria montando uma perna para baixo, aqui um pivô de baixo, tá? Uma reversão desse movimento aqui, ó, né? E aí ele poderia vir testar esse fundo e daí, consequentemente, rompendo, vindo mais para baixo. Então eu tenho que saber o ponto que eu tenho que sair também. Rompendo aqui eu não gostaria de ficar na operação, tem que rapar fora, tá? Mas aqui eu tinha bastante indícios aqui favoráveis, né? Apesar do mercado estar brigando bastante. E aí eu permaneci na operação. Tá? Ó. Aí o mercado veio bonito para cima, aqui já próximo da abertura do mercado à vista aqui da Bovespa, 9h53 da manhã. Mercado aqui, os compradores mostraram força, rompendo essa região aqui desse topinho aqui desse candle, tá? Só que a gente sabe que o mercado financeiro é uma briga, né? Briga entre touros e ursos, né? Então, todo momento tem gente enxergando compra, tem gente enxergando venda. Então, por isso que o mercado ele fica oscilando, né? Aqui a gente tem uma região de venda, que é esse topo, né? Então tem muita gente posicionando as suas vendas aqui, esperando que talvez o mercado fosse falhar no rompimento. Tem gente vendendo aqui 50% aqui dessa perna,
tá? E aí o mercado fica aqui com bastante dificuldade. Então ele tem que entrar força mesmo comprador aqui para vencer todas essas barreiras aqui que ele tem nesse movimento, tá? A última barreira que ele vai ter aqui, né, seria aqui acima dessa máxima desse candle, né? Porque quem está apostando na queda do mercado está vendendo aqui nessa região. Se não vendeu 50%, vai estar vendendo aqui nesse topo, tá? E os stops vão estar onde? Aqui em cima. Então, caso o mercado tenha força para romper aqui, ele acaba pegando os stops desse pessoal aqui que está vendido, que vai ter que estopar a posição, e aí ele vai ter uma força gigante aqui para ir para cima. Meu alvo estava aqui em cima, no 359. Eu vou adiantar aqui para não ficar muito longo. E aqui, como eu já estava negativo na primeira operação do dia, eu já protegi aqui minha operação, tá? Tá indo a meu favor. Eu não gostaria, né, de ter uma revertida aqui, entrar força vendedora. Aqui ainda é ponto de venda, né? Eu estou no topo aqui desse movimento, então eu não gostaria aqui do mercado falhar esse rompimento, fazer aqui uma barra de força contrária aqui e vir me estopar aqui embaixo, né? Aí ficaria ruim, porque eu já estava R$ 100 negativo, né? Mais uns 70 aqui que eu estava arriscando nesse trade, 60, R$ 70, né? De um trade que estava aí me pagando alguma coisa, reduzindo aqui o meu prejuízo do primeiro trade. Então, psicologicamente não ficaria muito legal, né? Então eu já tentei aqui tirar o risco da minha operação, fui protegendo em algumas áreas aqui que eu achei que o mercado, devido a esse movimento, não poderia mais falhar, né? Teria que agora ir com tudo para cima, realmente mostrar força compradora. E aí o mercado começa a andar melhor. Essa aqui era a minha região aqui, ó, para zerar meu prejuízo, né? Mas eu estava apostando que o mercado estava fazendo um pivô aqui de alta, que rompendo essa região aqui, ele poderia me pagar um pouquinho mais aí nesse trade. Candles fortes, né? Compradores. Ó, e assim que ele rompe, ele começa a andar um pouquinho melhor a meu favor lá para cima. Aqui eu já estava aqui com R$ 40 positivo. Ó. Esse trade aqui, o primeiro trade deu R$ 100 negativo, esse aqui eu já estava com 145 positivo, recuperando aí, né, os R$ 100 de loss do primeiro trade, já me deixando aqui uns R$ 45. Então eu já fui protegendo, tá? Já estava acima aqui do meu ponto aqui de 0 a 0 e deixei aqui. Se me tirasse, me tiraria aí com um lucrinho, né? Apesar de nesse trade talvez eu poderia ter segurado um pouquinho mais a operação, que ele tinha aqui ele estava indo bem né, na minha direção, estava bem favorável aqui esse trade, tá? Tava com tudo aqui para vir pegar meu alvo aqui, que já me daria aqui uns R$ 100, né? Mas aquela coisa, né? Falar é uma coisa, fazer é outra, né? Na hora que você está operando aqui é pouquinho, mas você tem que tomar uma decisão. Então tomei a decisão de sair do trade, já tinha me pagado aí meu stop e ainda me deixado um lucrinho para trabalhar a cabeça aí, já me deixar positivo no dia de hoje, tá? E ele foi lá, ó, cumpriu o objetivo, né, que eu tinha traçado. Eu tinha deixado essa linha que era um ponto de resistência de um topo anterior, e aqui era 100% dessa pernada aqui, ó, tá? Que eu projetei o primeiro alvo 100% aqui nessa região. E o mercado foi embora, né? O mercado foi embora. Mas não adianta chorar o leite derramado, você tem que tomar decisão aí no mercado, né? Então o mercado foi embora. Aí eu cortei algumas partes aqui para não ficar muito longo, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. E aqui já está uma outra operação que eu entrei agora, numa operação de venda. Por quê? Porque o mercado ele estava muito esticado, tá? Aqui já mostrando aqui
sinais de exaustão aqui do movimento. Aqui eu tinha um segundo alvo aqui desse movimento, que era a região de 160%, 161% de projeção, tá? Dessa perna aqui de alta. Então aqui poderia entrar bastante gente querendo vender aqui, realizar lucro. Então talvez seria uma região interessante para mim fazer um trade contra a tendência, tá? Então é muito importante saber o que você está fazendo. Então já deixei meu stop mais justo, tá? Um pouco acima só dessa região. E aqui eu entrei no risco, tá? Não esperei nem ele formar um candle de reversão aqui. Entrei aqui vendendo já nessa região, tá? Aqui eu tinha como alvo, novamente aqui, região de 50%, tá? Dessa pernada aqui, que seria uma região para mim poder provavelmente estar saindo fora desse trade. Porém, eu tô contra uma pernada muito forte de alta, né? Mercado com muita força, tá? Aqui, ó, você vê que não teve... ele rompeu aqui o primeiro alvo de 100% dessa perna aqui e foi embora, tá? Então, um mercado muito forte, então ele poderia fazer uma barrinha aqui para baixo, pequena, e mandar a bala para cima ainda. Então, aqui é um local que toda a atenção é pouca, tem que ficar bem esperto, fazer o trade bem tranquilo aqui. Tá? Não deixar o mercado voltar não. E por que eu fiz esse trade, pessoal? Tá? Aí o mercado andou um pouco a meu favor aqui, tá? Já estava chegando perto aqui da média aqui de 20 aqui no 5R. E começou a dar uma titubeada, eu já zerei aqui na mão o trade, tá? E aí fiz mais um lucrinho aqui, R$75. Por que eu assumi esse trade aqui? Qualquer local eu posso fazer essa operação contra a tendência? Não, tá? O que habilitou? Habilitou porque ele estava muito afastado da minha média de 20. O mercado tende, tá, a sempre estar buscando as médias. Então, preço muito afastado da média tende a voltar para a média, ou a média voltar para ele. Aqui no caso, ó, se um movimento muito forte, ele pode agora ficar consolidado aqui. Tá, ó. Você vê que o mercado foi um pouquinho e já quis voltar para cima aqui, ó. Tá, ó. Então, por isso que eu saí na mão. Sabia que eu estava contra a tendência, que a maior probabilidade era do mercado ou continuar a tendência para cima ou ficar numa consolidação aqui, tá? Compra aqui não ficaria legal porque o mercado já está muito esticado essa perna, então começa a ficar uma região de briga, está afastado da média, então o mercado pode ficar aqui indo para cima, indo para baixo, indo para cima e para baixo até a média aproximar. Então não é um local bacana para você iniciar uma operação comprada aqui, tá? Então por isso que eu fiz o trade vendido. Então, por quê? Muito esticada a perna, né? Não teve nenhum pullback aqui anterior. O preço aqui numa região de resistência, que é a projeção de 161% dessa primeira perna, tá? Preço afastado das médias, afastado da linha de tendência aqui inicial que eu tinha traçado. Então tinha várias coisas que colaboravam para mim tentar fazer esse trade, tá? Se ele viesse bonito para baixo, poderia ter saído aqui nessa região. Como não veio, começou a enroscar, eu já saí na mão e tchau e benção, tá bom? É isso aí, pessoal. Não deixa de dar o seu like aí no vídeo. Não esqueça também de deixar seus comentários, tá? Pode comentar a operação, o que vocês acham, sugestão, pode fazer pergunta, se eu souber responder para vocês aí, vai ser um prazer, tá? Que a intenção é sempre tá se ajudando e desenvolvendo aí nossa operacional e nossa mentalidade aí dentro do trade, tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.